O que é pecado contra o Espírito Santo? Esse é um dos mais desafiadores temas quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo. E é o que nós vamos estudar hoje no programa Escola Bíblica, agora. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos, mais uma vez, para estudarmos a Palavra de Deus, em nossa temporada de férias, estudando o nosso guia de estudos, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Como é que você está? Tudo bem? Passando a semana? Tudo tranquilo? Eu espero que você esteja bem, obrigado por sua companhia, obrigado porque você está aí disposto a entender mais da palavra de Deus. Eu não sei se você está assistindo pela primeira vez, está ligando a TV Novo Tempo pela primeira vez. Esse é o programa Escola Bíblica e aqui a gente estuda a Bíblia através de guias de estudos que são produzidos pela Escola Bíblica, que é o nosso departamento que projeta esses estudos, compõe esses estudos e também distribui os estudos. E são distribuídos gratuitamente porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são aqueles que doam mensalmente para que a gente continue compartilhando a mensagem de salvação a todas as pessoas, em todos os lugares. Eu quero orar a Deus nesse momento, pedindo iluminação. Esse, como eu mencionei, é um dos temas mais desafiadores que a gente tem para entender quando a gente vai estudar sobre o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Por que esse pecado é imperdoável? A gente vai entender hoje e eu tenho a certeza que quando a gente vai para o texto bíblico, isso vai ficar muito claro. E normalmente quando a gente fala desse assunto, as pessoas ficam temerosas e fazem aquela pergunta assim: pastor, será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo? E eu quero começar dizendo para você, se você está aí disposto abrir o seu coração para a gente estudar, não, você não cometeu porque o Espírito está trabalhando na sua mente e você está atendendo à voz do Espírito Santo. Vamos orar nesse momento? Pai do céu, nós vamos abrir a Tua Palavra mais uma vez. Nos ajude a entender o que o texto bíblico quer dizer. O que o Espírito Santo inspirou o autor bíblico a escrever. E que essa mesma atuação do Espírito na vida do autor bíblico se dê agora, nos iluminando nesta compreensão. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia, vamos estudar pecado contra o Espírito Santo, que esse é o tema número 10 do nosso guia de estudos. Estamos caminhando aí para os últimos estudos, né? Serão 15, nosso 10º estudo. Vamos lá? Pecado contra o Espírito Santo. Não esqueça de conferir os textos, perguntas, comentários. Você pode entrar em contato com a gente. Nós trabalhamos nos 2 programas anteriores a obra do Espírito Santo na nossa vida. E quando a gente vai estudar o tema de pecado contra o Espírito Santo, será que essa obra vai cessar? Será que essa obra acaba? Entender esse tema é importante e a gente vai estudar no nosso último tema, que é chuva serôdia, que são os últimos momentos de atuação do Espírito, porque chegará um momento em que a porta da oportunidade vai cessar. Mas, hoje, o Espírito está à disposição para trabalhar na vida de todas as pessoas. Mas aí entra a minha reação. A gente trabalhou no texto, nos programas anteriores, que ele está atuando.
mas como eu estou reagindo diante disso. Vamos lá. Vamos usar a nossa tela para a gente ser didático aqui, tá? É importante que a gente explore os dois textos citados aqui. A gente só tem a citação de Isaías capítulo 55, verso 7 e Provérbios capítulo 28, verso 13. Que Deus é rico em perdoar o ser humano e quem confessa os seus pecados e abandona, esse alcançará misericórdia. Então, quando a gente vai estudar sobre o Espírito Santo, sobre esse tema, o pecado contra o Espírito Santo, temos que partir desta ideia. O grande objetivo de Deus é nos salvar. E Ele quer que a gente abra o nosso coração para isso. E não existe nenhum pecado que Ele não possa perdoar se eu não confessar esse pecado. E aí a gente começa a entender. Tem um pecado que Ele não pode perdoar? Somente aquele pecado que não for confessado. Então não importa o que eu faço. Não importa o que eu fiz. Se eu confessar o meu pecado, o Senhor vai me perdoar. Uma coisa importante, só abrindo uma janelinha aqui. Muitas vezes as consequências deste pecado, que às vezes tem efeitos relacionais, sociais, eu tenho que viver as consequências deste pecado. Mas o Senhor pode perdoar. Se é um pecado no âmbito social, que eu tenha regras, leis, cometi aquele pecado, eu tenho que pagar, tenho que dar a resposta, o pagamento jurídico, judicial, não sei qual seria exatamente a palavra técnica aqui, para aquilo que eu cometi. Se é relacional, eu posso pedir perdão, mas pode haver consequências nesse relacionamento. Eu ofereço perdão, eu clamo pelo perdão, independentemente de receber, eu clamei por esse perdão, mas muitas vezes há um efeito relacional que eu tenho que ter responsabilidade. Fechei? Uma coisa é as consequências sociais ou relacionais. A outra coisa é o perdão que Deus me dá. Não importa se eu confessar, Deus me dará o perdão. Fica claro isso para você? Está claro? Vamos lá, sequência, para a gente entender um pouquinho mais a respeito desse assunto. Então Deus está disposto a nos perdoar. Lucas capítulo 19, verso 10, é um texto para a gente gravar sempre, para ter no coração, gravar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é o objetivo, essa foi a missão de Deus. E é o objetivo hoje do Espírito Santo e é a missão de Deus para que todas as pessoas sejam salvas, buscar. São João capítulo 16, verso 8, a gente trabalhou esses versos nos 2 programas anteriores, na atuação do Espírito. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Obra do Espírito Santo. Do pecado porque não crê em mim. Verso 9. Da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Mas eu justifico vocês, eu morri por vocês. Venham, acreditem e vocês serão salvos. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado e um dia todos nós compareceremos diante do Senhor e cada um será julgado por suas obras. Não porque ele conquistou, mas obras na vida que ele manifestou. Eu sempre gosto de explorar isso aqui. Não a obra que conquista, mas a obra que manifesta. Esse é o poder transformador que é percebido naquele que é o crente, que um dia vai comparecer diante do Senhor. Palavra crente é um vocabulário interno para aqueles que estudam a Bíblia normalmente, aquele que acredita, neste caso, aquele que acredita no Senhor Jesus. Está claro isso aqui? Sequência, vamos lá. Salmo 51, verso 4. Esse é um salmo composto por Davi, quando ele é confrontado por um pecado que havia cometido, e agora ele, diante dessa confrontação, reconhece, assume e recebe o perdão. E ele diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Senhor, eu cometi um erro. E aí na sequência ele vai dizer no verso 11, não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Na descrição do Salmo, numa linguagem poética, que é a composição do Salmo, a gente vê expressões muito profundas. Ele diz assim, me lava, porque eu me sinto sujo. Me lava, eu reconheço o que eu fiz. Mas não afasta de mim o teu Espírito. Porque ele sabia, Davi sabia, que era o Espírito Santo que trabalhava no coração dele e que o levou
que o levou à confissão foi o Espírito, porque ele encobriu por um período aquele pecado. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele assume e diz: Senhor, eu preciso, eu reconheço, não tires, não afaste o teu Santo Espírito de mim, porque é o Espírito que vai trabalhando na minha mente. Apliquemos isso para a nossa vida. É o Espírito Santo que me dá noção, percepção do erro, que me convence e que faz com que eu reconheça, que eu clame por perdão. E clamando por perdão, receberei esse perdão e agora vou passar por um processo de transformação. Sequência, vamos aprofundar agora o contexto de Mateus capítulo 12, a partir do verso 30. A gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente o contexto, mas eu começo no verso 30, porque a partir do verso 31, especificamente, vai falar a respeito do pecado contra o Espírito Santo. E olha como começa. Quem não é por mim, é contra mim, disse Jesus. E quem comigo não ajunta, espalha. Dá para entender o verso? Fica claro para você? Ou você está do lado do Senhor, ou você é contra o Senhor. Não existe um meio termo. Se eu estou no meio termo, eu não estou do lado do Senhor. E Jesus está dizendo claramente, se você não é por mim, você é contra mim. Se a gente não caminha junto, você está afastando, espalhando. Então, não há transformação. Partir desse verso para a nossa compreensão da sequência do que é o pecado contra o Espírito Santo, ligando os versos anteriores, a gente começa a ter compreensão, vai ter uma compreensão mais clara. Vamos lá. O Espírito trabalha na minha mente, me dá a percepção da minha necessidade, me faz confessar o meu pecado. E aí me leva para o lado do Senhor. Se eu não tenho esse reconhecimento, não confesso, eu rejeitei a atuação do Espírito Santo na minha vida. Muito pesada a palavra, mas é real. Se eu não aceitei, eu rejeitei. Seria mais ou menos assim. Você tem um filho. Aí você chega para o seu filho e diz: filho, queria te dar um... Ele está fazendo uma coisa que aos seus olhos não está correta. Aí você diz assim: filho, quero te dar algumas orientações, filho. Faz isso. Ele olha e diz assim: muito obrigado, agradeço, né? Mas eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. O que ele fez? Rejeitou a sua voz, rejeitou a sua fala. Se ele rejeitou a sua fala, a sua voz, ele disse: não está comigo. Ele não está com você. Se ele ouvisse as suas orientações dentro desse caminho equivocado, ele estava junto com você. Estou aplicando o sentido espiritual. Deus fala para mim, através do Espírito Santo: Gilmar, esse é o caminho. É isso que você tem que fazer. É essa decisão que você deve tomar. E aí você diz assim: não quero, não vou. O que acontece? Rejeição total. Não estou juntando com o Senhor. Não ouvi a voz do Espírito Santo. E para haver transformação, é essencial que eu ouça a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando durante toda essa temporada para mim e para você. Através da Bíblia. Talvez o Espírito Santo esteja falando através de uma música. Talvez o Espírito Santo esteja falando através de alguém. Ele quer nos impressionar em todo momento para que a gente passe pela transformação. Eu vou para o intervalo, a gente já volta e aí nós vamos entrar dentro da explicação do pecado contra o Espírito Santo. Já volto. Estamos de volta. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica? Estamos estudando. Eu falei no início desse que eu estou falando todos, mas eu acho que eu não falei, né? Essa temporada é temporada de férias e a gente está aqui em Manaus. É isso mesmo. Em Manaus,
na comunidade Ser, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no bairro Adrianópolis. E estamos estudando nessa temporada Espírito Santo, Deus dos bastidores. É o nosso guia de estudos. Vamos lá. Eu tenho que ir para o tema, né? Porque esse tema é bem interessante. A gente não tem tanto tempo agora. Vamos lá. Mas as 3 formas para você pedir seu guia de estudos. Vamos lá. Manda recado para a gente pelo WhatsApp. É o 12982 44 44 49. 12982 44 44 49. Quero receber o guia de estudos. Vai vir um link, clicou, preencheu. Só esperar na sua casa. Se quiser lá a opção PDF, aí já recebe o arquivo aí, tá bom? Você também pode acessar o nosso site, é o novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Também tem que preencher o cadastro. Ou você pode ligar para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça seu guia de estudos e seja um aluno da escola bíblica. Retomando a nossa explicação, nosso tema, analisamos o texto inicial do verso 30, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O Senhor está dizendo, se você não me ouviu, se você não está do meu lado, você não está me rejeitando. Sequência, Mateus capítulo 12, verso 31. Por isso vos declaro. Foi uma sequência, tá? Você não está me ouvindo, você não está comigo, a gente já vai entender para quem ele está falando isso, qual é o contexto. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ou seja, dizer algo que não é correto a respeito de Deus, fazer isso é rejeitar aquilo que Deus está fazendo verdadeiramente. E se você está pecando, se você está blasfemando, dizendo isso, rejeitando aquilo que Deus quer para a sua vida, você está pecando contra o Espírito Santo. E isso não lhe será perdoado. Verso 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Porque ele está dizendo, se eu estou falando em relação a Jesus, ok, mas se eu estou falando contra o Espírito Santo, não será perdoado. Por causa da responsabilidade ou da missão, da atuação, da função, talvez seja a melhor palavra, que o Espírito Santo tem. Que é qual? São João capítulo 16, que é me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se eu rejeito o que o Espírito quer me dizer, eu estou pecando contra o Espírito Santo. Ele está dizendo, esse é o caminho, e eu estou dizendo não, eu estou pecando contra o Espírito Santo. Mas quando isso acontece? Vamos entender aqui. Sequência, né? Qual é o contexto desse texto? Trouxeram um endemoniado, cego e mudo para Jesus curar. Jesus cura. A multidão se admira disso, daquilo que Jesus faz. Já os fariseus disseram que Jesus realizou o milagre pelo poder do inimigo e não pelo Espírito Santo. E Jesus diz claramente, quer ver só? Acho que está na sequência o verso, é o 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, o Senhor está dizendo, chegou a mensagem, chegou o momento de vocês aceitarem, mas vocês estão dizendo que o milagre foi pelo poder do inimigo e não pelo poder do Espírito Santo. Quem eram os fariseus? Líderes religiosos extremamente zelosos com a palavra. Só que líderes religiosos zelosos que se desviaram da essência do texto bíblico e que ao longo da descrição que é feita deles no Novo Testamento, eles rejeitam a Deus, a mensagem de Jesus Cristo, rejeitam ouvir a voz do Espírito Santo, e lá na frente, eles acabam condenando o Senhor Jesus Cristo e influenciando o poder romano, levando à crucifixão.
No discurso de Pedro, quando Pedro realiza milagres, a gente vai ver isso mais para frente, Pedro realiza milagres e os líderes perguntam assim, esses líderes religiosos, em nome de quem vocês estão fazendo isso? Pedro vai responder, em nome de Jesus o Nazareno, aquele que ressuscitou, mas vocês mataram. Então, esses líderes religiosos, ao longo de toda a história, o Senhor deseja que eles aceitem. Alguns desses, vamos lá, eu estou falando de forma geral, mas quando, por exemplo, a gente pega a história que está descrita em São João capítulo 3, que é a história de Nicodemos, que é um líder religioso, um príncipe entre esses líderes religiosos, busca Jesus de forma sincera e é transformado, acaba sendo uma bênção no ministério de Jesus. Quando o Espírito Santo fala no ouvido e eles vão, dos fariseus aqui como exemplo, vão rejeitando, eles não ouvem mais os apelos do Senhor. Eles não dão mais credibilidade para aquilo que o Senhor faz. Eles não atendem e não compreendem mais a sua palavra. É exatamente isso que é o pecado contra o Espírito Santo. Uma sucessão de rejeições, eu rejeito. Não é que o Espírito Santo foi embora, não é. É eu que não consigo mais ouvir a voz do Espírito, porque eu persisti tanto no meu erro, tanto naquilo que eu faço, que eu não estou centralizado mais no Senhor, estou centralizado em mim mesmo. E quando eu estou centralizado em mim mesmo, eu me torno surdo para ouvir a voz do Espírito Santo. Está claro para você? Fica claro isso para você? Vamos tentar aprofundar de forma mais didática. A essência do pecado contra o Espírito Santo é a recusa deliberada em reconhecer e aceitar a ação desse Deus na minha vida. Então eu recuso, eu sou constante, não quero. E eu vou me aprofundando tanto no erro, tanto na autossuficiência, que o Espírito não toca mais em mim. E essa atitude obstinada leva ao quê? A dureza de coração. A gente tem exemplos bíblicos. O Senhor lutou para que Faraó entendesse a missão quando Moisés ia dizendo para que os libertassem lá em Êxodo, para que eles o povo judeu fosse liberto. E Faraó persistia, não. Essa dureza, essa obstinada atitude leva à dureza de coração e, consequentemente, ao ensurdecimento à voz do Espírito Santo. Logo, a rejeição de Jesus. Aí talvez você olhe para mim agora e diz assim, eu estou cometendo pecado contra o Espírito Santo? Não, se você está aqui, não. Agora lembre, se você persiste de forma deliberada em fazer o que é errado, o tempo não vai fazer com que o Espírito Santo se afaste, não. É que o seu ouvido fique tapado. Porque é isso que o inimigo de Deus deseja, que a gente persista no erro, não reconheça e, consequentemente, não clame o poder transformador que o Espírito pode fazer, que a gente estudou nos programas de ontem e anteontem. Não tem obra se eu não desejo que essa obra seja realizada. Não tem transformação se eu não desejo que essa transformação não aconteça. Porque Deus não força, Ele bate a porta do nosso coração. Diz Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Vai ter festa. Agora, esse deve ser um desejo do seu coração. O texto diz, Tito capítulo 1, verso 15, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Por quê? Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A persistência nesse erro corrompeu. É isso que acontece. Obstinou. E hoje eu termino com Hebreus capítulo 3, verso 15. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração,
como foi no dia da provocação. O que nós vamos fazer diante dos apelos que o Senhor faz para a nossa vida? Gilmar, mude nisso. Gilmar, estou te tocando dessa forma. Hoje o que eu tenho que fazer? Abrir meu coração. Se você está aqui, o Espírito Santo trabalhou no seu coração. Não persista de forma deliberada. Eu não sei qual é o limite, tá? Não tem como eu pôr o limite. Agora eu sei de uma coisa. O Senhor nunca desistirá de você. Nunca. Por isso, abra seu coração neste momento. Eu quero orar. Pai do céu, nós abrimos nosso coração nesse momento para que o Senhor fale. Nós abrimos nosso coração para que o Senhor transforme. Ajuda-nos, Pai. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores. Obrigado porque podemos ouvir a voz do Espírito. Em nome de Jesus. Amém.